Olá pessoal, tudo bem? Frequentemente tenho visto aí alguns debates, algumas discussões a respeito aí da existência ou não de Deus e me chamou a atenção, né, para gravar falando a respeito do tema. Só abrindo um parênteses aqui, é engraçado assim que cada pessoa tem uma opinião, né? Eu creio que Deus existe, tenho fé nisso, e porém tem as pessoas que não acreditam na existência de Deus. Eu não creio. Para mim, não é lógico acreditar que Deus existe. A única questão assim, que eu abro o parênteses aqui agora é que é engraçado a falta assim, de respeito pela opinião do próximo ou pelas outras opiniões, né? Não é porque eu creio que Deus existe e que a outra pessoa não crê que eu saio aí ridicularizando ela nas redes sociais. E é que é muito comum pelo outro lado. Eu não creio que Deus existe. Aí eu entro na rede social e começo a falar, são um bando de retardado porque acreditam em algo que não existe, em mito e etc. E vai assim por diante. Então, aqui eu deixo um detalhe, né? Você não precisa pensar igual eu. Pensar que, você crê que Deus existe, eu discordo. Beleza. Só que isso não nos torna inimigos, né? Temos opiniões diferentes, mas continuamos amigos. Inclusive eu tenho amigos aí que defendem que não existe Deus e já conversei com eles a respeito do assunto e assim, até tem fundamentos bacana, é legal de conversar assim com pessoa que tenha argumentos. O que é comum acontecer, a pessoa lança lá na rede social e também não sabe argumentar nem por que ela está defendendo aquela teoria ou defendendo o ponto de vista dela. Mas voltando aqui à Bíblia, então eu creio que Deus existe. O que eu faço, né? Eu preciso, estou sendo questionado na faculdade, na escola, estou sendo questionado no meu serviço ou até por amigos, parentes, e a respeito da existência de Deus ou não, e o que a Bíblia diz a respeito disso. Primeiro, a Bíblia ela não vai em momento nenhum se preocupar em provar que Deus existe. Ela parte do princípio, do pressuposto que Deus existe, e isso é fé. Então, eu queria que Deus me provasse, e se Deus não aparecer aqui e não me provar que Ele existe, eu não vou acreditar. Então você vai, talvez você morra sem ter essa prova. Deus ele não precisa descer e te provar que Ele existe. Ou você crê ou você não crê, parte do pressuposto de fé. Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 6, ele vai dizer o quê? Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, parte do princípio de fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11 vai dizer o seguinte, versículo 1, que fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova daquilo que não se vê. Em outras palavras, ou seja, é a certeza daquilo que esperamos. Então, dá um exemplo assim, talvez não se enquadre, mas para ficar mais fácil, talvez entender. Pai e mãe conversando, falando, você quer ver nosso filho? A hora que ele vai chegar e jogar um tênis para um lado, jogar um tênis para o outro, jogar o boné por cima do sofá. Ou seja, o filho nem chegou em casa e eles estão conversando e falam assim, é certeza que isso vai acontecer. E de repente o filho chega e faz exatamente isso. Então eles têm uma certeza de algo que ainda vai acontecer. A fé é quase isso, né? O Hebreus vai falar que fé é a certeza das coisas que esperamos, o que vai acontecer. E a garantia de algo que não vemos. Talvez, não sei se é adequado usar esse exemplo, mas eu estou com um potinho, eu digo para você, aqui está cheio de ar. Você vai olhar, não vai ver nada, mas é uma coisa que você sabe que é verdade, está cheio de ar, ou sei lá, o vento, né? Mas em resumo, Hebreus vai falar que fé é isso. Então, como que eu provo que Deus existe? Não provo, é a fé. Então você parte desse princípio. E aí é o que me chama a atenção. Para você crer que Deus criou tudo, aí a pessoa fala assim, mas você é doido, você está acreditando em algo que você não tem certeza. Por quê? Porque parte do pressuposto de fé. Mas aí é o outro lado da moeda, né? Aquele que acredita ou defende a ciência. E também parte do pressuposto de fé, até conversando assim com amigos mesmo, falando assim, você não acredita que Deus existe? Beleza, mas a sua teoria, como que surgiu tudo isso daí? Foi uma explosão que surgiu, um encontro de átomos, já falaram para mim, foi um encontro de átomos, houve explosão e essas coisas foram evoluindo, beleza. Então voltamos, então foi uma evolução, aí a gente vai voltando até o início, até que chega onde? No átomo, os átomos se encontraram. E os átomos surgiram como? Não sei. Então você parte do pressuposto de fé, você acredita na ciência, em uma teoria.
E aí, basta você pegar a história um pouco e voltar lá, você vai ver que no decorrer da história, apresentou-se uma teoria. Essa teoria defende isso, isso. Aquilo criou-se uma verdade. Até que surgiu uma outra teoria, falou assim, a teoria A lá estava errada, a teoria verdadeira agora é essa, é a B. Passou-se mais uns anos, aí surge a teoria C, que está derrubando a teoria A e a teoria B. Então, Daniel, crer que Deus, que existe um Criador de tudo isso aí, não é um raciocínio lógico. Aí você olha para a ciência, e você vai ver também que menos lógico ainda seria acreditar que tudo surgiu do nada. Até muitas vezes, conversando assim, eu perguntei para a pessoa, olha aqui ao nosso lado e me mostra uma coisa que surgiu do nada. Ou seja, não existe nada, absolutamente nada que surja do nada. Por exemplo, esse sofá, a minha camiseta, a minha aliança, a câmera que está aí, o teu computador, o teu celular, nada surgiu do nada, tudo foi criado. E aí você vai me dizer assim, mas não existe um criador, não é lógico. A gente parte do pressuposto de fé, né? Não consigo provar que Deus existe. Eu sei que Ele existe pela minha convicção de fé. E você do outro lado diz o quê? Que tudo que existe hoje surgiu do encontro de átomos, que houve uma explosão. Então você também está partindo do pressuposto de fé, porque a ciência vai chegar num ponto que ela não explica. Mas a diferença, Daniel, é que quando a ciência não sabe, ela não atribui a Deus, ela fala que não sabe. Tá, mas se ela não sabe, você também está acreditando em uma coisa que não é provada. Então, o que eu faço? Daniel, eu estou com dúvida. Primeiro que se a pessoa não crê ou não quer acreditar, então não vale a pena entrar na discussão. Você simplesmente crê, é fé. Então eu creio que Deus existe e isso está valendo. Mas aí entra outra discussão. Se Deus existe, por que existe tanto mal no mundo? Né? Aí também é outra discussão, né? É a mesma coisa eu falar assim, se a água existe, por que meu carro está tudo sujo? Meu carro está todo sujo porque eu não lavo ele, não porque não existe água. Mas se Deus existe, por que tanto mal? É a mesma coisa eu falar assim, se existe cabeleireiro, por que tem tanta pessoa com cabelo comprido? Porque ela não quer cortar o cabelo, não porque não existe cabeleireiro. Mas ele é o Todo-Poderoso, né? Se Deus existe, por que tanta maldade? Mas é do próprio ser humano. Mas quem foi que criou o ser humano? Foi Deus, então a culpa é dele. É a mesma coisa eu falar que o cara que inventou a arma é culpado por todas as mortes que acontecem. Então não é mais a pessoa que matou, é a pessoa que fabricou a arma. Então, mas acontece que ele é o Todo-Poderoso, ele poderia intervir. E aí entra em outro pressuposto. Se ele é o Todo-Poderoso, ele também é soberano. E o que é soberania? Soberania é não precisar dar satisfação para ninguém. Né? A Bíblia vai falar isso. Quem é o homem para questionar? Então nós tentamos nos colocar no mesmo grau que Deus e tentar, mas não, ele é injusto por fazer isso. Então, ou seja, a gente tenta colocar a nossa justiça perante Deus. E uma coisa que todos vamos concluir é que a nossa capacidade mental é limitada. Nunca conseguiremos compreender Deus. A ciência aí no máximo que chegou, se chegou, foi na Lua, né? E aí tenta mandar, chegar, temos projeto para chegar até Marte, ou temos projeto, e não consegue. Ou seja, o ser humano ele é muito limitado, a ciência ainda não conseguiu provar absolutamente nada. E talvez uma das frases aí mais conhecidas, acho que definiria tudo, eu só sei que nada sei, né? A única coisa que o ser humano consegue saber e ter certeza é que ele não sabe de nada. Então, tudo parte do pressuposto de fé, concluindo, né? Que se você quer se aproximar de Deus, você parte do princípio que Ele existe. Você crê nisso. E o outro lado, que não acredita em Deus e acredita na ciência, também está partindo do pressuposto de fé. Então, aqui, eu acredito que morre toda a discussão, né? Ou você crê ou não crê. Então, se Deus existe, porque existe tanta maldade? Aí é uma questão com Deus, né? Ele é soberano e Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Eu simplesmente creio e busco seguir os princípios bíblicos, os princípios cristãos. E tenha em mente assim, o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia diz o seguinte a respeito disso, como eu disse no início, ela não tenta provar a existência de Deus, ela só diz assim, que é tolice dizer que não há Deus, ou o tolo diz que não há Deus.
porque é como eu disse no vídeo todo, né? É meio ilógico. Até conversando com um amigo semana passada, ele diz o seguinte, uma história que existia dois cientistas, um que acreditava na criação, o outro acreditava na teoria da evolução. E aí o da criação lá fez uma maquete, criou lá todo o sistema solar, né, com magnetismo, tudo, e falou assim, cara, vem aqui em casa aqui que aconteceu um negócio estranho. Aí o cientista lá que acreditava na teoria da evolução chegou lá e olhou aquela maquete e falou, caramba, o que você fez aqui, que trabalho é esse que você fez, cara? Daí o cara falou assim, não, cara, não sei, na verdade por isso que eu te chamei, eu acordei e simplesmente estava aqui, essa maquete do nada. Aí o cara olhou pra ele e disse, cara, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá me falando que isso aqui surgiu do nada. E é impossível isso. E aí o cientista olhou e falou assim, pois é, você não consegue acreditar que essa maquete surgiu do nada. E como que você explica que todo esse universo que surgiu do nada também? Então, ou seja, para você ver o ponto de incoerência, né? É incoerente dizer que Deus criou tudo? É questionável. Você consegue explicar e parte do pressuposto de fé. Mas também você há de convir que é uma incoerência também acreditar que todo esse sistema solar, que todo esse universo também surgiu do nada. Ou seja, tem que ter um princípio. Aonde não conseguimos explicar parte do princípio de fé. Deus abençoe, obrigado pela atenção mais uma vez. Se inscreva no canal e me ajude a divulgar aí. Fique com Deus.